porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, diga fracos, doentes, diga doentes, e não poucos que dormem, diga não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados, pois pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, quando as demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te pedimos que o Senhor nos abençoe com a mesma, Senhor. Nesta noite, o Senhor venha falar conosco, esta noite de ceia. Senhor, usa-me como instrumento, Pai, para falar, Senhor, das verdades do Evangelho, da tua palavra, e que esta palavra possa ir e produzir o fruto pelo qual ela foi enviada, meu Deus. Achar guarida nos corações para a glória do teu nome, meu Pai. E esta guarida, meu Deus, possa produzir temor, essa palavra possa produzir temor, possa produzir transformação, cura, libertação, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, senta-se, por favor. Aleluias. Queridos, os evangelhos descrevem a constituição da ceia por Jesus. Era Páscoa, um lugar reservado. Jesus chega, se aproxima de Jerusalém, e já de antemão tinha um lugar reservado, preparado para que ele se reunisse com os discípulos, indicando que a ceia do Senhor não era para todas as pessoas, porque deixara ele a multidão para trás, para se reunir com os seus discípulos, e ali então instituir a ceia. Naquele momento de Páscoa, ele toma o pão, dá graças, parte, entrega aos discípulos e anuncia: este é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma forma, no final, ele toma o cálice, ergue aos céus, dá graças, e ele diz assim: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. Então ali, queridos, uma nova e eterna aliança inicia-se através, simbolicamente, do vinho, que foi ali representado como o sangue de Jesus e como o corpo de Cristo. Posteriormente, as igrejas então começam a participar da ceia, simbolicamente. E aí, queridos, nessa participação, a ceia, a igreja já instituída, a igreja já tinha sido levado o evangelho aos gentios, a igreja já tinha sido formada em Jerusalém, Corinto e em tantos outros lugares. E passa-se então a participar da ceia. Só que a ceia,
em Corinto em específico, Paulo ele escreve à igreja para legalizar, formalizar a ceia. Porque a igreja de Corinto estava participando da ceia e ela tinha se tornado uma reunião social. E nesta reunião social se diferenciava os ricos dos pobres, os que tinham mais dos que tinham menos, aqueles que podiam mais com aqueles que podiam menos. E a igreja de Corinto então se reunia, comia, bebia e fazia fez do momento tão especial que era a Santa Ceia, um momento social de divisão, de discórdia e de tantas outras coisas. Quando você lê o contexto, você vê que aqueles mais ricos se separavam dos mais pobres e eles tinham condições, eles traziam, comiam, bebiam, se embriagavam, enquanto os mais pobres muitas vezes vinham de longe, de lugares distantes, quando chegavam no templo sem condições de ter ali um banquete ou de comer ali, às vezes até passavam por necessidade. Paulo, então, ele vendo isto, é denunciado a Paulo. Paulo, então, vendo isso, ele vai, escreve, regulamenta a ceia do Senhor. Então, o capítulo 11 de 1 Coríntios é uma regulamentação da Santa Ceia do Senhor para a igreja de Coríntios, que serve como modelo para nós nos dias de hoje. E aí, então, ele, diante de tantas instruções, né, ele aqui traz a nós essas instruções, chega até nós as instruções do Senhor. Amém, queridos? A ceia é constantemente repetida por nós. Então, o texto, eu quero focar hoje no texto do versículo 30, porque há muito entre vós os fracos, doentes e não poucos que dormem. Mas o contexto que nós lemos, ou o texto que nós lemos, a ceia do Senhor, ela instruída por Paulo, a igreja, ela nos leva ao entendimento seguinte, que a ceia do Senhor é um chamado a uma reflexão. É um chamado a uma reflexão de olhar para trás, ter uma retrospectiva, olhar para trás, olhar para a cruz. Veja o versículo 25 e 26, por exemplo, que nós lemos. Só para os irmãos terem uma ideia e se habituarem mais aqui àquilo que eu estou falando. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então, o convite da ceia é um convite de retrospectiva, de olhar para trás, de olhar para a cruz, de olhar para Jesus. Nós, queridos, como servos e servas do Senhor, nós não podemos de forma nenhuma perder de vista o princípio do nosso resgate, de nós estarmos aqui. Porque a ceia foi instituída na Páscoa, e Páscoa simbolizava libertação do pecado, ou libertação do Egito, libertação de Faraó, libertação da escravidão. E a cruz, querido, quando nós olhamos para a cruz, então temos ali o princípio da nossa caminhada cristã, um marco que divide o tempo da nossa escravidão no Egito, simbolizando lá o Egito, o tempo da nossa escravidão no Império das Trevas, e o tempo da escravidão de Faraó, que era do diabo, onde nós estávamos submissos a ele e nós éramos escravos do pecado. Então, quando nós olhamos para trás, queridos, nós trazemos a memória e novamente renovamos essa aliança com o Senhor. E nos lembramos que essa aliança foi instituída através da morte de Jesus, nos substituindo na cruz, derramando o seu sangue para que nós pudéssemos ser perdoados,
E se hoje eu estou aqui, se hoje você está aqui, é porque nós cremos no sacrifício de Jesus. Nós recebemos o perdão da parte do Senhor através do sangue de Jesus. E hoje nós temos a liberdade de louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Amém, queridos? Então, olhar para trás. Olhar para trás é necessário. Olhar para a cruz, olhar para o sacrifício de Jesus. Só que a ceia não é só um convite para nós olharmos para trás. Não é só um convite de retrospectiva, mas de introspectiva. Olhar para dentro, olhar para nós mesmos, para dentro de nós. E quando a palavra de Deus, e Paulo, ele se refere a isso, ele fala assim, aqui no versículo 27, 28, ele diz assim, versículo 28, 28? Deixa eu ver. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem examinar, sem discernir o corpo, come e bebe para a condenação própria. Então, a ceia do Senhor é um momento de nós olharmos para nós mesmos, uma introspectiva. Porque é muito fácil, queridos, nós enxergarmos o cisco no olho do irmão. Mas difícil é nós enxergarmos a trave que está nos nossos olhos muitas vezes. Então, o Senhor Jesus é quem disse isso, não é? Então, aqui Paulo ele diz assim, olha, a ceia é um momento de reflexão. É um momento de você olhar para trás para a cruz. Mas não só olhar para trás para a cruz, mas de olhar para dentro de si mesmo. E fazer uma autoanálise da sua condição para participar da mesa do Senhor que está posta. Então, a pergunta seria, se você olhar para dentro de você mesmo, sem olhar o exterior, sem olhar o seu irmão A, B ou C, mas se você fizer uma introspectiva, olhando para dentro de você mesmo, as suas atitudes, o seu comportamento, do jeito que você age, as suas virtudes e defeitos. Se você tem condições hoje por si mesmo de participar da mesa do Senhor, acho que não, eu creio que não. Mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido lá na cruz, e a instrução de Paulo é o seguinte, olhar para você mesmo e faça uma autoanálise, se examine, discirna o corpo de Cristo, e aí, diante de um arrependimento, coma do pão e beba do cálice do Senhor. Amém? Quem está entendendo diz amém. Então, como forma ainda de introdução, queridos, eu quero ainda dizer que não é só o momento de nós olharmos para trás e olharmos para dentro de nós mesmos, porque também é um convite para nós olharmos para frente. Porque aqui o Senhor diz no versículo 26, a última parte do versículo 26 diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Então, é um momento de nós olharmos para frente. Amém, queridos? Olharmos para o futuro, olharmos para os céus que estão feitos pelo Senhor e preparado para aqueles que o temem, para aqueles que guardam sua palavra. Queridos, olhar para frente nos produz esperança. Olhar para frente nos dá força. Olhar para frente renova nossas forças espirituais, para que nós possamos prosseguir, caminhar, porque a nossa vitória muitas vezes, querido, não está no meio, nem no início, nem no 3/4, mas ela está no final. Aliás, o Senhor Jesus disse assim, que aquele que perseverar até o fim, este receberá a coroa da vida. Então a sua vitória, queridos, não está às vezes no meio, mas no final, na sua perseverança, na sua disposição de caminhar e dizer, eu vou chegar, eu vou estar lá, e no último dia estarei de pé diante do Senhor para receber a coroa da vida, aleluia. Por quê? Porque Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está à destra do Pai, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja,
Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. É promessa do Senhor, e eu creio nisso. Por isso meus olhos estão focados lá na frente, estão focados lá nos céus, onde as trombetas vão soar um dia desse, querido, e nós vamos estar com Ele para sempre, e nós vamos nos reunir nas bodas do Cordeiro por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém? Aleluias. Então, queridos, essa deve ser a nossa consciência para participarmos da ceia do Senhor. Amém? Olhar para trás, para a cruz. Olharmos para nós, queridos, refletirmos, analisarmos nosso comportamento. Nos colocar diante do Senhor em arrependimento, para que nós possamos prosseguir, olhando para frente. Amém? Agora, o problema da igreja de Corinto, queridos, é que a igreja não estava observando nada disso. E o comportamento daquela igreja, apesar de ser dotado de todos os dons espirituais, eles eram dotados. A Bíblia diz no capítulo 13 de Coríntios que eles tinham todos os dons naquela igreja. Só que o comportamento deles, queridos, em forma de comunidade, de participar, de viver, estava sendo reprovado diante de Deus. O egoísmo, a altivez, o orgulho, o pecado entrou pelo meio. E aí Paulo disse assim, ele instruindo a igreja, falou assim, olha, então por conta disso, que vocês têm participado da ceia sem discernir o corpo, vocês têm participado da ceia de qualquer forma, há entre vós muitos fracos, diga fracos, doentes e não poucos que dormem. E eu quero, queridos, assim refletir os irmãos em relação a esses 3 pontos. Aqui rapidinho, hoje é ceia, não quero me deter, só que eu quero transmitir aquilo que Deus gerou no nosso coração. Aqui, queridos, fracos. Fracos, quem são os fracos que Paulo se refere? Fraco, queridos, é uma pessoa que perdeu força, que está com pouca força. É uma pessoa desnutrida, anêmica. Seu corpo não consegue reagir como deveria. No trabalho, em qualquer coisa que ele for fazer, o seu corpo, apesar da sua mente, da sua cabeça querer, desejar, mas o seu corpo não tem forças para reagir a sua mente, mas que tem ainda uma reação. A pessoa está fraca, mas tem uma reação. Nós temos como referência, em Marcos, no capítulo 5, versículo 25 a 34, só como referência, não vamos para o texto, daquela mulher do fluxo de sangue. Uma mulher, Jesus ia caminhando e ia para a casa de Jairo, aonde ele tinha uma missão. E a missão era orar pela filha de Jairo. Só que no meio do caminho, em meio à multidão, uma mulher fraca, anêmica, uma mulher que já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos por conta de uma hemorragia. E ela ia de mal a pior. Mas a Bíblia nos relata que ela, juntando as suas forças, olhando para Jesus, e Jesus passava naquele lugar, e ela pensava consigo mesmo, se eu tocar em Jesus, ao menos na sua veste, eu serei liberta desta hemorragia, eu serei curada, eu terei novamente forças. E a palavra de Deus fala que ela, entre a multidão, queridos, se arrasta, acredito, fazendo eu uma analogia, que ela em meio à multidão, fraca, anêmica, agora você vê uma pessoa e pensa comigo, uma pessoa fraca, uma pessoa anêmica, no meio de uma multidão de pessoas que acompanhava Jesus, apertava Jesus de um lado, de outro, as pessoas estavam ali, era aquela euforia. E uma mulher surge no meio da multidão, totalmente anêmica, não sabemos os detalhes, mas que ela provavelmente junta suas últimas forças,
junto às poucas forças que ela tinha, e no seu coração ela dizia: eu preciso tocar nele, eu quero tocar nele, e eu preciso, e eu vou conseguir, ainda sem forças, mas vou conseguir. E ela então sai no meio daquela multidão, e ela vai se arrastando, quem sabe empurrando um e outro, e ela vai chegando, se aproxima e toca nas vestes do Senhor. E a palavra de Deus fala que Jesus parou, aleluia. E Jesus parou porque dele saiu virtude. E a palavra de Deus fala assim, que ele olhou no em volta, falou: o que está acontecendo aqui? Alguém me tocou. E os discípulos logo indagaram, falaram: Senhor, todo mundo te toca, te aperta, te espreme. Agora o Senhor vem falar quem me tocou? Ele disse assim: não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aleluias. Aquela mulher fraca, anêmica, tocou em Jesus, de Jesus saiu virtude, e ela foi liberta, foi curada naquele momento, e ela novamente recebeu forças da parte do Senhor. Então, queridos, uma pessoa fraca, porque tinha hemorragia, e a hemorragia roubava dela, tirava dela, roubava dela as energias, não só a energia, mas esvaía dela os nutrientes necessários para que a pessoa ficasse de pé. Esvaía dela, querido, as energias, as vitaminas necessárias para que o seu corpo pudesse permanecer em pé. E o que eu quero, assim, fazendo um paralelo com a vida espiritual, queridos, aqui como Paulo, ele dizendo: muito em meio de vós fracos. E a verdade é, queridos, que nós temos hoje muitas pessoas fracas, muitas pessoas que estão enfraquecidas, que está talvez hoje aqui neste lugar pela misericórdia do Senhor, que fez um esforço tremendo. Não, hoje é o domingo, hoje é dia de ceia, eu não posso faltar. Mas que está sem força, as forças de fazer, de trabalhar, de louvar, de exaltar o Senhor já se foram faz tempo. Já não tem mais nenhuma energia, nenhuma disposição. E estão enfraquecidas, estão fracas, mas você ainda juntou as suas forças para vir à casa do Senhor. Para estar na casa do Senhor, ainda existe uma reação, ainda está esboçando uma reação. Então, você está aqui hoje, talvez veio, está fraco, está sem forças, está aqui pela misericórdia do Senhor, uma canseira danada, uma indisposição muito grande, mas está aqui nesta noite, aleluia. E eu quero te dizer que as suas forças que te trouxe aqui nesta noite, dá para você tocar em Jesus, ainda dá para você estender as mãos, tocar ao menos nas vestes do Senhor, porque Ele está aqui nessa noite, assim como Ele passava por aquela mulher do fluxo de sangue. Ele não só passa aqui, mas Ele está aqui conosco nesta noite, aleluia, e você pode tocar nele. Mas não só fracos, queridos. Há muito em vós, há no meio de vós muitos os que estão doentes. Diga doentes. Doentes. Queridos, nós vivemos dias em que o segundo degrau da decadência espiritual tem invadido o coração de muitas pessoas. Porque uma pessoa, quando ela fica fraca, talvez por conta de uma hemorragia espiritual, queridos, e a hemorragia espiritual, ela rouba as energias, as forças. Talvez porque a pessoa vê mais novela do que ouve louvor. Talvez porque
a pessoa, ela se dá mais ao entretenimento do que valoriza a casa do Senhor ou a palavra de Deus. Talvez porque alguns pecados de estimação ela conserva consigo e carrega consigo. E isto são hemorragias espiritual que rouba as forças, que deixa a pessoa anêmica, que deixa a pessoa fraca. Só que quando uma pessoa fica fraca, anêmica, ela perde a imunidade. E quando ela perde a imunidade, qualquer doença, qualquer resfriado, passa a ser um problema sério, derrubar aquela pessoa. Não é assim que funciona? A pessoa, por exemplo, quando tem AIDS, e ela não se cuida, e por causa da AIDS, ela fica com a imunidade muito baixa. E ela nunca morre de AIDS, mas ela morre do resfriado. Ela morre de um outro probleminha tão comum que você poderia tratar com um simples analgésico, um antibiótico. E a pessoa acaba morrendo. Porque aquilo ali aumenta, acrescenta, torna-se uma infecção, e a pessoa não tem como combater, porque ela não tem imunidade, quer dizer, ela não tem defesa. Seu corpo não tem defesa. Então, a pessoa, quando ela está fraca, que ela está sem imunidade, aí o segundo degrau é a doença, é a enfermidade. A enfermidade, queridos, ela leva, é um degrau a mais do que a fraqueza. Ela já não tem mais reação. Uma pessoa doente, ela ainda está viva, ela ainda tem desejos e vontades, desejo e vontade de ficar curado ou curada. Às vezes não tem mais vontade nem de comer. Ela não tem mais, o seu organismo não mais deseja, não quer mais comer nem beber. E às vezes algumas coisas tão básicas, ela depende de outras pessoas, ela não tem mais reação. Para ir a um banheiro, para tomar um banho, tudo depende de outro. Porque ela está doente. Ela está doente, queridos. E uma pessoa doente, queridos, ela fica acamada. Ainda que venha qualquer uma pessoa ali visitá-la, por mais que seja importante, ela não tem reação nenhuma. Porque agora ela já não está só fraca, mas ela está doente. A doença, ela leva para a cama. A doença tira toda a reação. A doença tira todas as forças. As forças todas são sugadas. E a pessoa fica sem nenhuma reação. Assim é na vida espiritual, queridos. Assim é na vida espiritual. Por isso que Paulo disse assim, há muito entre vós doentes. Mas a igreja estava doente, não era por falta de dons espirituais. A igreja estava doente, querido, não era por falta do louvor, da adoração, não. Tinha muitas pessoas doentes porque deixaram-se levar por um comportamento errôneo. E aquele comportamento errôneo e deixou dar lugar ao orgulho, à prepotência e tantas outras coisas erradas, que acumulou no seu coração aquele entulho, roubando-lhe as forças e abrindo o caminho para a doença. Então tinha muitas pessoas que não tinham mais reação. E assim é, queridos. Por exemplo, um exemplo bem assim que o Senhor nos levou é em Mateus capítulo 8, versículo 18, a palavra de Deus nos diz que Jesus vinha de uma reunião e foi para a casa de Pedro com seus discípulos para ali almoçar ou jantar, não sei se era de dia ou de noite. E quando eles chegam na casa de Pedro, a palavra de Deus fala assim que Jesus entrou ali e alguém veio falar para Jesus, olha, a sogra de Pedro está doente.
enferma com febre. Pedro, Jesus, a sogra de Pedro, queridos, era uma anfitriã. Era uma mulher que servia com dedicação, que fazia com carinho. Era uma mulher que recebia não só Jesus, mas com todos os seus discípulos, com alegria, e preparava a comida, a bebida, e todos comiam e se deleitavam na casa da mulher de Pedro. Por isso, Jesus estava lá naquele dia. Então, quando Jesus chega lá, sua sogra, neste dia, estava enferma, doente, de cama. Não teve nenhuma reação. Jesus está aí, Jesus está chegando. Provavelmente na mente dela, ela fala assim, puxa, eu preciso me levantar. Mas quando aquele eu preciso me levantar, que ela deu ordem para o seu corpo febril, ela não teve disposição, não teve forças, não teve como. Permaneceu ali do jeito que estava. Então, queridos, quantas são as pessoas que outrora, na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, que fazia bem o seu trabalho de órgão, que funcionava bem, sabe? Porque o apóstolo Paulo fala assim que nós somos o corpo de Cristo. E não só o corpo de Cristo, nós somos, cada um de nós é um dos órgãos deste corpo. E todo o corpo, para funcionar bem, todos os órgãos têm que estar funcionando. Já viu uma pessoa que tem problema nos rins, por exemplo, tem que fazer hemodiálise? Todo o seu corpo sofre, né? Ele fica abatido, doente, tudo. Se uma unha fica encravada, todo o seu corpo sofre, né? Nós, queridos, quantas pessoas que faziam bem o seu trabalho, que tinham alegria, disposição para o trabalho, para realizar as coisas para o Senhor, tinha alegria de estar na casa do Senhor, não é? Prazer de estar na casa do Senhor, mas que deixaram-se levar pelas circunstâncias e ficaram fracos, e de fracos já estão doentes, não tem mais reação. Jesus vem, Jesus está aí, Jesus vem com seus discípulos. Não dá, eu não consigo me levantar. Eu estou doente, estou prostrado. Então, tem muita gente nessa condição, querido, que recebe, ouve uma palavra, Deus está falando, Deus usa o pregador, Deus usa uma pessoa, usa o louvor, mas aquela pessoa não tem reação porque está doente. Mas eu quero te dizer, queridos, que a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus chegou na casa da sogra de Pedro. Alguém veio falar, olha, fulana está doente, hoje não pode fazer a comida. Olha, fulana está doente, ciclano está doente, não pode ir no encontro, está doente. Não pode vir na oração, por quê? Porque está doente. Não pode vir na ceia, por quê? Porque está doente. Mas aí Jesus falou assim, está doente, tá? E o Senhor Jesus saiu do lugar onde estava, foi lá no leito onde aquela mulher estava. A Bíblia diz que Jesus se inclinou para ela. Primeiro, queridos, a mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. Por quê? Porque ela ainda tinha força de reação. Talvez você tenha ainda força de reagir diante da situação que você vive. Mas eu quero te dizer que se não há mais reação em você, querido, Jesus veio aqui, Jesus está aqui. Jesus se inclinou para a sogra de Pedro, repreendeu a doença e a enfermidade, e o mesmo Jesus que estava na casa de Pedro naquele dia, ele está aqui neste lugar, aleluia, para repreender o mal que está te prostrando, para repreender essa doença que está te fazendo, paralisando. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo a cura na sua vida, em nome de Jesus.
Agora, não só fracos e doentes, mas Paulo disse assim: há muitos entre vós que dormem. Dormir é uma referência de uma pessoa que morreu. Uma palavra suave que a Bíblia nos traz para se referir a uma pessoa que morreu. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, a referência de quem já morreu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 e 15, também fala sobre aqueles que dormem. Mas aqueles que dormem, o Senhor ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntos ao Senhor e se encontrarão com o Senhor nos céus. Então, a palavra dormir aqui, queridos, ela se refere a uma pessoa que perdeu a vida. E Paulo, ele se referia à igreja de Coríntios como tinha muitos no meio deles. E então, quando Paulo fala aqui, queridos, e ele está falando para nós nos dias de hoje, fala sobre morte. Morte é o último degrau da decadência. Porque a morte fala de um ponto final. A morte fala de não tem mais jeito, acabou. Uma pessoa morta não sente mais nada. Uma pessoa morta não consegue enxergar mais, não vê mais. Não ouve mais. Ele escuta, mas não ouve. Uma pessoa morta, querido, ele fica frio. Não tem mais reação, não sente mais nada. Fica frio, gelado. Já pôs a mão em uma pessoa que está morta? Tem muito esse costume, você vai num velório e as pessoas põem a mão e tal. Eu não gosto, eu já pus a mão e é gelado. Eu falei, não gosto de nada gelado, o negócio é quente. A pessoa fica gelada. Então, a pessoa fica frio, gelada. Não tem reação nenhuma, queridos. Você pode cutucar, pode enfiar uma agulha, pode fazer o que quiser. E ela não só fica gelada, mas fica enrijecida. É enrijecida? É. Fica dura. Mais fácil, né? Fica duro, querido. A pessoa fica duro. Então, uma pessoa que está morta, querido, ela exala mau cheiro. Ela exala mau cheiro. Já viu o crente desviado, morto? Já viu pessoas espiritualmente falando morto, morta? Você fica perto dele ou dela, você é perigoso a frieza dela ou dele passar para você. A pessoa fica com o coração tão endurecido, nada pode afetar aquele coração, está dura, está uma pedra, nada penetra naquele coração. Já viu uma pessoa morta espiritualmente, querido? Exala mau cheiro espiritual. Não tem mais Jesus na boca. Não tem mais louvor, não tem mais nada de espiritual, só tem coisas da terra. Só tem coisas dessa vida, não tem nada mais. Exala mau cheiro. E você quer saber de uma coisa, queridos? Quando você se dá muito, ou está acompanhando muito, ou está muito junto de um morto, é perigoso morrer também.
É aquela situação da laranja podre que você coloca num saco de laranja boa. Pode ter 1000 laranjas boas, ela não fica boa, fica? Mas o que ela faz? Ela empodrece as outras. Ela apodrece as outras laranjas. Então, queridos, não são poucas as pessoas que morreram. Não são poucas as pessoas que perderam a sua vida espiritual. Que não sente mais nada, antes sentia. Antes vinha para a igreja, se emocionava, chorava. Momento do louvor, glorificava a Deus. Hoje entra aí igual um pau e sai do jeito que entrou. Frio, fria. Começa, só fica olhando para os outros e tal, né, analisando. Eu sou uma pessoa que analiso muito as outras pessoas. Analise-se ao homem a si mesmo. Fica olhando defeito, vai achar um monte de defeito. Então, quantas são as pessoas, queridos, que antes tinha prazer de trabalhar na obra de Deus, que antes tinha prazer de fazer, que antes tinha prazer de estar louvando, de participar, de estar interagir, de estar trabalhando, fazendo, produzindo para o reino de Deus, mas hoje já não faz mais nada, porque ficou fraco, ficou doente e agora morreu, está morto. E a Bíblia fala de algumas pessoas que morreram. Por exemplo, a filha de Jairo, quando nós citamos aqui em Mateus, quando o Senhor ia indo para a casa dela, alguém disse para Jesus, ou para Jairo que o acompanhava: olha, não mais atormente ou ocupe o mestre, porque a sua filha já morreu. E Jesus, estando perto de Jairo, disse assim: olha, fique em paz, creia somente. Agora, a filha de Jairo estava morta, não tinha sido velada ainda, poucas pessoas sabiam, nem os parentes sabiam ainda. Estava na casa do pai, dentro da casa do pai, mas estava morta. Isso fala alguma coisa para nós? Pessoas que ainda está dentro da casa do pai, mas que já está morto. Está morto. Aí Jesus, ele chega na casa daquela mulher, ou daquele homem, e ali ele faz uma obra maravilhosa. Mas quero falar depois sobre isso. Mas aí também, queridos, temos também em Lucas no capítulo 7, versículo 15, que fala do filho de uma viúva que se morava numa cidade que chamava-se Naim. Esta mulher, queridos, já sabia o caminho do cemitério, porque já tinha enterrado o seu próprio esposo. Essa mulher já sabia a dor da morte. E agora ela estava levando o seu filho, a dor era muito grande. Aquele filho já tinha morrido, sido velado e já estava a caminho do cemitério. Quando Jesus ele se encontra com aquele enterro, a Bíblia diz que tudo mudou ali. Jesus parou. Jesus se compadeceu daquela mulher e do seu filho morto. Mas também a Bíblia diz que tinha um morto que já não estava mais na casa do pai, que já tinham velado e já tinham enterrado. Está lá em Lucas, aliás em João, no capítulo 11, a partir do versículo 1, chamado Lázaro. Amigo de Jesus. A Bíblia diz logo no começo que Lázaro e suas irmãs eram amigos de Jesus. Isso serve como alerta para nós, queridos, que servimos a Deus.
que conhecemos Jesus, que somos amigos de Jesus. É possível que um amigo de Jesus morra? É. Jesus estava distante, querido. Os amigos de Jesus estavam distantes dele. E aí veio a doença, veio a enfermidade. E ele morreu. E a Bíblia diz que 4 dias se passaram e ele estava lá na sepultura. Mas chega Jesus depois dos 4 dias. E eu quero dizer, queridos, e trazer a memória aqui, o que Jesus disse nesses 3 episódios para esses 3 mortos. Que talvez você esteja incluído num deles. Primeiro, a filha de Jairo. A Bíblia diz que Jesus chega diante daquela situação. Ele arredia todos os outros demais, só fica com o pai e a mãe. E Jesus pega e se inclina para aquela menina e diz assim: Talita, cumi, eu te ordeno, levanta-te. Para aquele jovem lá também, do filho da viúva de Naim, o Senhor tocou no esquife, no estrado que o levava, no caixão, para simbolizar melhor. Tudo para, Jesus pega, olha para aquele menino, toca nele e diz assim: olha, eu te ordeno, levanta-te. E ainda para Lázaro, que estava lá há 4 dias enterrado, cheirando mal, o Senhor disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. O que eu quero dizer, queridos, é que ainda que nós morramos, queridos, ainda que você esteja morto, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero te dizer, queridos, que ainda há esperança até mesmo para os mortos. Até mesmo para você que não sente mais nada, para você que já não tem reação de mais nada, para você que não tem mais disposição de nada, para você que tanto faz vir na igreja como não vir, não tem nada te afeta mais, está morto. Mas eu quero te dizer, querido, que talvez a minha voz, a voz do seu pai, da mãe, dos irmãos, das irmãs, não vai ter efeito nenhum, mas a voz daquele que é criador dos céus e da terra, ela pode ecoar na sua vida e dizer: eu te ordeno, porque quando Jesus ele fala no mundo espiritual, até os mortos são obrigados a ouvir e ressuscitar para a glória e louvor do nome do Senhor. Aleluias. O Senhor, ele não falou: olha, se levanta daí, vem para cá. Ô espírito de vida, volta nessa menino, nessa menina. Não. O Senhor disse assim: eu te ordeno. Levanta-te. Receba a vida novamente. E o Senhor está aqui no nosso meio hoje, queridos. E Ele diz para você que não tem mais nenhuma reação no mundo espiritual, Ele diz assim: eu te ordeno, vida, volta, se levanta dessa situação, receba a ressurreição, o poder, aleluia, na sua vida. Receba o poder, aleluia. A alegria vai voltar, minha querida. Ah, querida, a disposição vai voltar. O ânimo vai voltar, aleluia. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, aleluia. E eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo que a vida aqui simbolicamente, aleluia, no pão, no suco de uva, a vida para você, a ressurreição, a cura, a forças, aleluia, em nome de Jesus. Aleluias. Concluindo,
Ao fraco Jesus fortalece, porque para que possa tocar nele. Jesus está aqui, querido. Está fraco. Estou fraco, eu tenho reação ainda. Ainda sinto aquele negócio no coração. Sabe, aquela chaminha ainda está queimando. O Senhor disse assim que Ele não apaga o pavio que fumega, nem quebra a cana que está dobrada. Antes Ele assopra no pavio para que esse pavio pegue o fogo novamente. Aleluias. Tem uma chaminha aí ainda, querido. Está fumegando. Está saindo uma fumacinha aí ainda. Aleluias. Se estiver saindo, querido, o Senhor, hoje Ele está aqui. Junta as suas forças para tocar, ao menos nas orlas do Senhor. Aleluias. Está doente, queridos. Eu já estou doente. Não tem mais reação, força para reagir. Jesus se inclina e repreende a febre, querido. Porque para que você fique curado e passa a servir ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor se inclinou para a sogra de Pedro, tomou ela pela mão. Lá atrás, aquela mulher tocou em Jesus, agora aquela mulher é tocada por Jesus. Aleluias. Ela é tocada, a febre é repreendida. A Bíblia diz que na mesma hora ela se levantou e começou a servir a Jesus. E eu quero te dizer que em nome de Jesus Cristo, você está doente, que não tem mais força para reagir. Jesus está aqui, aleluia. Ele vai tocar em você, aleluia. Ele vai tocar para você se levantar, aleluia. E para você servir novamente ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Talvez você está enquadrado no morto. Você não está mais doente, já morreu. O coração está tão duro. Está tão frio. Não tem reação mais, não sente mais nada, faz tempo. Está aí porque, vou lá. Mas já morreu, queridos. Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que foi tocado por aquela mulher, o mesmo Jesus que tocou na sogra de Pedro, aleluia, Ele está aqui para te dizer, eu te ordeno, levanta dessa sepultura, levanta dessa condição de morto, aleluia. Ele, só a sua voz, a palavra de Deus diz que o centurião disse assim, Senhor, dá uma só palavra e o meu filho será curado, liberto. Uma palavra vai te mudar a circunstância na sua vida, vai trazer de novo o fogo, a chama, aleluia, no seu coração, para que você possa viver e servir ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Fique de pé um instante.